Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, as coisas parecem desandar? Às vezes obedecemos, oramos, acreditamos e ainda assim nada acontece. É confuso. Dá aquela sensação de que o céu está em silêncio e que Deus simplesmente esqueceu o nosso nome. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se for parte do plano? A provocação é essa. E se o que parece um atraso for, na verdade, o início de algo que vai mudar tudo? Quantas vezes você já sentiu que estava no caminho certo e, de repente, tudo travou? Talvez tenha sido um projeto, um sonho, uma promessa. Você olhou ao redor e pensou, mas eu fiz tudo o que podia. Por que não deu certo? E se eu te dissesse que o problema não é o que parou, mas o que ainda vai começar? Que há uma estratégia invisível e que, enquanto você pensa que perdeu o controle, é Deus quem está conduzindo os bastidores com precisão divina. Ao entender o que Deus realmente está planejando, você vai enxergar que nada foi em vão. Nem a dor, nem o silêncio, nem o atraso. Tudo está conectado a algo maior. Um propósito que te molda, te fortalece e te posiciona como um escolhido. Ao final, você não verá mais os obstáculos da mesma forma. Vai perceber que cada luta foi apenas um degrau para o destino que a fé sempre soube que existia. Pouca gente entende que o chamado de Deus quase nunca vem com tudo resolvido. Ele vem com um desafio. Zerubabel foi escolhido para reconstruir o templo, não porque era o mais forte, mas porque era o mais obediente. Imagina o peso de guiar 50.000 pessoas, sem garantias de que tudo daria certo. Mesmo assim, ele confiou. Quando o rei autorizou o projeto e o povo começou a trabalhar, havia um sentimento de propósito no ar, um senso de que Deus estava no controle. E foi assim. Entre poeira, pedra e fé, o alicerce foi erguido. O povo cantava, chorava e agradecia. Tudo parecia perfeito, mas o plano divino sempre vai além daquilo que os olhos conseguem ver. E é nesse ponto que muitos desistem. Confundem o começo empolgado com o fim garantido. Zerubabel não imaginava que o mesmo favor que o levantou também traria resistência. Deus o chamou não apenas para construir paredes, mas para edificar fé em meio à incerteza. O início era glorioso. O som das ferramentas ecoava como louvor, e o povo via milagres acontecendo. Mas toda grande missão atrai provações equivalentes. E quando o vento muda, é aí que o verdadeiro escolhido é provado. O que parecia estabilidade, logo se tornaria um campo de batalha invisível, e o coração de Zerubabel seria testado. Quando a luz começa a brilhar, as sombras se agitam. Foi o que aconteceu com Zerubabel. Assim que o projeto começou a prosperar, vieram os inimigos, não os que carregam espadas, mas os que usam palavras, críticas, inveja, boatos. Tudo isso começou a circular, e o objetivo era simples: parar o avanço. É assim até hoje. Quando alguém decide sair da mediocridade, sempre aparece quem tente sabotar. O progresso desperta desconforto em quem ainda vive preso à estagnação. Mas o escolhido precisa aprender a diferenciar barulho de direção. Nem todo grito merece resposta. A oposição, por mais dura que pareça, é sinal de que algo certo está sendo feito. O inimigo não ataca o que é irrelevante, ele mira o que tem propósito. E, curiosamente, Deus permite isso para fortalecer a fé, para ensinar a lutar com mansidão e não com medo. Quantas vezes na vida real alguém tenta desanimar você com ironia ou desprezo? É aí que a decisão de permanecer se torna prova de caráter. Zerubabel enfrentou isso, e não foi fácil. Mas enquanto os outros falavam, ele seguia. Porque quem tem um propósito divino não precisa de plateia, só de direção. E é nesse ritmo que a história continua, porque a resistência nunca é o fim. É apenas o início da lapidação. Há momentos em que o verdadeiro campo de guerra não está fora, mas dentro da mente. Zerubabel começou a perceber que as palavras dos outros pesavam mais do que as pedras do templo. E é assim com todos nós. O inimigo sabe que, se conseguir paralisar a nossa fé, ele não precisa mais nos atacar. Deus nos chama para ser diferentes, para romper ciclos e conduzir nossa casa a um novo patamar. Ter pele grossa
é aprender a não permitir que as opiniões alheias ditem o ritmo do propósito. É olhar para frente mesmo quando os aplausos cessam. Afinal, quem foi escolhido não se move por aprovação, mas por convicção. O segredo é focar no que realmente importa. Enquanto uns desperdiçam energia tentando se justificar, os que confiam em Deus seguem construindo em silêncio. Quer um exemplo prático? Em vez de rebater críticas, use o tempo para aprender algo novo, planejar um projeto ou orar com mais intensidade. Zerubabel fez isso. Preferiu agir em vez de reclamar. A sabedoria está em compreender que as tempestades não vêm para destruir, mas para limpar o caminho. E quando a poeira baixar, quem permaneceu de pé mostrará que fé sólida não precisa de defesas humanas. Ela se sustenta sozinha, porque vem do alto. Nem toda injustiça é castigo. Às vezes, é treinamento. Zerubabel, mesmo andando em obediência, foi acusado de rebeldia. Os inimigos escreveram ao rei distorcendo fatos, manipulando palavras, e o pior aconteceu. A obra foi interrompida. Imagine a cena. O templo antes cheio de vida, agora em silêncio. As madeiras apodrecendo, as ervas crescendo, e a esperança desaparecendo aos poucos. Quantos já viveram esse tipo de pausa? Sonhos parados, planos engavetados, e aquela pergunta ecoando: por que, Deus? Esse é o tipo de dor que só quem crê entende, a dor de ver um propósito suspenso. Mas até os silêncios de Deus têm propósito. Às vezes, Ele permite que tudo pare para testar o quanto você confia, mesmo sem entender. Zerubabel poderia ter se revoltado, mas a fé não é feita só de vitórias, é forjada em pausas. Quando tudo estagna, a fé precisa se tornar mais profunda do que o medo. É nesse ponto que o escolhido amadurece, porque aprende a crer sem precisar sentir. A interrupção do projeto não era o fim da promessa, apenas um intervalo divino. E como todo intervalo, tinha data para acabar, porque quando Deus escreve a história, até as vírgulas têm sentido. Há silêncios que falam mais do que 1000 palavras. Zerubabel experimentou isso quando tudo parou, e o céu pareceu emudecer. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum consolo imediato, apenas o som do próprio coração tentando entender. É nesse espaço de silêncio que Deus testa não a força, mas a fidelidade. Quando o tempo parece congelar, o plano de Deus continua em movimento, só que em outro ritmo. A pausa não é ausência, é preparação. A fé verdadeira se revela quando você continua acreditando, mesmo sem ouvir nada. É fácil crer quando tudo floresce. O desafio é confiar quando o jardim parece seco. Zerubabel aprendeu que a fé não depende de emoção, mas de convicção. Muitos hoje vivem o mesmo dilema. Oram, esperam e não veem nada mudar. Mas é aí que o invisível está sendo moldado. Deus não esqueceu, Ele está alinhando as peças. Aquele que prometeu não falha, só trabalha em silêncio. E enquanto o homem se desespera por sinais, Deus escreve finais perfeitos. É preciso paciência espiritual para entender que o silêncio dele não é descuido, é estratégia. Toda promessa traz consigo um campo de batalha invisível, o da mente. Zerubabel, cansado, começou a duvidar se Deus ainda lembrava dele. Quem nunca passou por isso? Quando o tempo passa e nada acontece, o coração grita por respostas. O atraso não é cancelamento, é lapidação. O mesmo Deus que iniciou o plano não desistiu dele. Apenas está fortalecendo o vaso antes de enchê-lo de bênção. E enquanto o inimigo sussurra, acabou, a fé sussurra de volta. Ainda não. Quantas vezes você já pensou em desistir de algo que Deus te mandou começar? É nesse ponto que a fé precisa se tornar ação, não emoção. Reacenda o que parecia morto, retome aquele projeto, envie aquela mensagem, ore mais uma vez. A promessa não caducou. Deus não muda de ideia. O que Ele disse vai acontecer. Nem um dia antes, nem um dia depois. O escolhido é aquele que persiste quando ninguém mais acredita. Porque no final, a dúvida sempre será vencida por uma fé que se recusa a morrer. Quando tudo parecia perdido, Deus decidiu falar de novo.
Depois de 16 anos de silêncio, surgem Ageu e Zacarias com uma mensagem que corta o desânimo como uma espada. Zerubabel, ainda vai acontecer. É incrível como uma simples palavra pode reacender algo que parecia apagado. Deus sempre envia alguém, uma voz, uma lembrança, um sinal, para nos lembrar de que o plano ainda está de pé. A fé adormecida desperta, o coração volta a pulsar e a mente se enche de esperança. É o poder da palavra viva que resgata o que o tempo tentou enterrar. E o mesmo vale para nós. Quantas vezes desistimos de algo por achar que já era tarde demais? Mas quando Deus fala, até o que parecia morto ganha novo fôlego. A promessa é reativada, a visão retorna e o ânimo renasce. Às vezes basta uma frase inspirada, uma pregação ou um versículo lido na hora certa para reacender a fé. Porque a voz de Deus nunca chega atrasada, ela chega no momento exato em que o coração está pronto para ouvir. E quando a fé renasce, nada permanece igual. O impossível começa a se mover. A diferença entre quem vence e quem desiste está na resposta ao chamado. Zerubabel podia ter permanecido prostrado, lamentando o passado, mas escolheu levantar-se. Essa decisão mudou tudo. Quando a fé volta a queimar, a linguagem muda. Em vez de não posso, ele começou a declarar: sou capacitado, favorecido e ungido. A transformação começa de dentro para fora. O que Deus faz primeiro é reacender o espírito. E quando o espírito desperta, o corpo age, o povo se anima e o destino volta a se alinhar. É por isso que o primeiro passo da reconstrução é interior. Reacender o fogo é lembrar quem você é e de onde veio. Se você parar para pensar, muitos sonhos morreram não por falta de recursos, mas por falta de fé renovada. Ações simples, como voltar a orar com sinceridade, planejar novamente ou encorajar alguém, podem reacender esse fogo. Zerubabel reuniu o povo e começou de novo. E ali Deus se moveu outra vez. Porque quando alguém decide crer de novo, o céu inteiro se movimenta em resposta. Deus tem um jeito todo dele de virar o jogo. Quando Zerubabel recomeçou a obra, os mesmos inimigos tentaram impedi-lo outra vez. Só que agora havia um novo rei no trono, e com ele um novo decreto. Ao investigar os registros antigos, o rei descobriu que existia uma autorização divina e real para a reconstrução. O que antes era oposição se tornou apoio, e o que parecia bloqueio virou caminho livre. Quando Deus decide agir, nem o passado, nem as autoridades, nem as mentiras conseguem resistir. O tempo certo de Deus não se atrasa, ele chega com precisão cirúrgica. E o mais surpreendente é que os antigos inimigos foram obrigados a financiar a própria derrota. O rei ordenou que todas as despesas fossem cobertas pelos opositores, inclusive os recursos diários para manter o templo funcionando. É assim que Deus trabalha. Transforma o que te feriu em provisão. Às vezes, o mesmo cenário que parecia condenar você se torna o palco da sua vitória. Nada é desperdiçado. Cada injustiça vira matéria-prima para o milagre. Zerubabel não venceu com força humana, mas com favor divino. E quando o favor chega, até os ventos contrários sopram a seu favor. No fim das contas, tudo o que parecia perdido se revelou parte de um plano perfeito. Zerubabel viu o templo concluído, o povo restaurado e a promessa cumprida. Mas o verdadeiro milagre não estava nas pedras, e sim no coração transformado. Deus sempre termina bem aquilo que começa. O atraso não foi castigo, mas estratégia. A dor não foi castigo, mas lapidação. Tudo cooperou para o bem, e o que parecia o fim se transformou em um novo começo. O escolhido aprende que vitória não é ausência de luta, é fidelidade até o fim. E esse é o convite de hoje. Continuar acreditando, mesmo quando tudo parece fora do controle. Porque se ainda não terminou bem, é sinal de que Deus ainda está escrevendo. Ele é o Deus do recomeço, o Deus do impossível. O Deus que muda o fim da história com um simples sopro. Cada lágrima, cada espera, cada porquê tem um propósito. Quando ele diz está feito, tudo se encaixa.
E no final, você vai olhar para trás e perceber: o plano sempre foi perfeito. Você só precisava continuar crendo.